Vocês, Valdinho, servos e lacaios do regime, não estão acostumados a lidar com um oponente como Donald Trump. Eu convido a vocês para uma reflexão. Vocês de casa podem fazer uma reflexão. Vejam os dois eventos que ocorreram hoje envolvendo justamente o Christopher Landau, o 02, o vice-secretário de Estado americano. Amigos, prestem atenção. O que vocês vão assistir agora não é apenas uma notícia, é quase o roteiro de um filme de guerra e conspiração. Enquanto a grande imprensa finge que nada acontece, os bastidores do poder estão pegando fogo. Donald Trump já recebeu informações confidenciais sobre o Brasil. Nomes de políticos, ministros e até figuras do STF. Todos eles citados em um relatório que ligam o alto escalão do país a facções criminosas e esquemas internacionais. A Embaixada Americana em Brasília soltou um post em português, Bacília, nesta quarta-feira, bem interessante. Ele diz o seguinte, o post, abre aspas. Os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF, Moraes. E Trump não mediu palavras. Se for preciso, usarei caças, navios e a força militar americana para agir contra o Brasil. Sim, meus amigos, essa é a gravidade da situação. Depois da condenação de Bolsonaro, o cenário se tornou explosivo. Trump já deixou claro, não vai brincar com quem desafia os Estados Unidos. Ele promete justiça, custe o que custar. A maioria dos caras que estão no crime, tu disse que apoia... Gosta da esquerda. Isso. Apoia a esquerda, Por quê? apoia o Lula. Por quê? Por quê? Porque, veja bem, a visão, né, que eu escutei, que eu vivi dentro da quebrada. O Lula tá sempre na defensiva de preso, mano. Pode reparar isso aí, a esquerda tá sempre defendendo preso, sempre defendendo as coisas absurdas na escola. Agora pare e pense, quantas pessoas influentes de dentro do governo e até da justiça podem estar envolvidas nisso? Essa pergunta é como um fantasma rondando cada brasileiro, e a resposta pode mudar o destino do país. O Wall Street Journal, um dos jornais mais influentes do planeta, publicou um artigo detalhado analisando o que chamou de lawfare brasileiro, o uso da justiça como ferramenta de guerra política. E aqui vem o ponto crucial que muita gente não percebeu. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, compartilhou esse artigo. Quando um representante oficial do governo americano republica uma matéria, isso não é coincidência ou opinião pessoal. É posicionamento diplomático oficial dos Estados Unidos. Antes de continuar, preciso deixar claro, o que você vai ver e ouvir aqui não é invenção, não é ficção. É uma análise baseada em documentos, relatos e provas que já circulam pela internet, mas que a grande mídia insiste em esconder de você. O meu objetivo não é acusar, mas revelar e permitir que você mesmo tire suas próprias conclusões. Informações exclusivas chegam a este canal. Em pronunciamento oficial na Casa Branca, o presidente Donald Trump acaba de fazer a declaração mais contundente da história recente das relações Brasil-EUA. Não permitirei que um aliado dos Estados Unidos seja preso por motivos políticos. Se necessário, todas as opções estão na mesa, incluindo o envio de forças militares para garantir a segurança e os direitos de Bolsonaro. Brasília está em tensão máxima, reuniões secretas, discursos mudando do nada, movimentos estranhos dentro do governo. É como se peças de um tabuleiro estivessem sendo rearranjadas às pressas para esconder algo muito maior. Relatórios secretos atravessaram fronteiras e foram parar nas mãos de autoridades americanas. E agora eles estão sobre a mesa de Trump. O mais impactante, Trump já teria recebido provas claras de quem está por trás de toda essa engrenagem. Prometeu agir com força total, financeira, diplomática e militar. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. O jogo virou, meus amigos, e a qualquer momento essa bomba pode explodir no coração do Brasil. Quando Trump entra na briga, ou ele vence, ou ele vence. Não existe opção além disso. E a minha mensagem para os negacionistas é a seguinte: aguardem.
nessa semana talvez, ou na próxima, segundo Marco Rubio diz, algumas pessoas vão tomar um bom choque de realidade. Mas antes que eu revele esse material que pode abalar os alicerces da política brasileira, eu preciso da sua ajuda. Deixa o like, o YouTube tenta enterrar esse tipo de vídeo, mas você pode furar esse bloqueio. Sim, comentando e compartilhando para que mais brasileiros conheçam a verdade. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Ana Garcia e Descobrindo é Mais Que o Nome é minha missão. Agora vamos reagir juntos a este vídeo que promete mexer com as estruturas do Brasil. Amigos, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou em trabalhar pela internet só com o seu celular no conforto da sua casa e ganhar de 100 a 600 reais por dia? Olha só, esses resultados na tela são de pessoas reais que já estão trabalhando comigo e você pode ser o próximo. É simples. Clique no link do primeiro comentário fixado, me chama no WhatsApp e eu vou te mostrar o passo a passo para mudar sua realidade financeira. Não perca tempo para você não ficar para trás. Clica no link e me chama que eu estou te esperando. A Embaixada Americana em Brasília soltou um post em português, Bacília, nesta quarta-feira, bem interessante. Ele diz o seguinte, o post, abre aspas. Os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o descontrolado ministro do STF, Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de buscar uma solução para resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos, já sancionado, dobre a aposta em seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que Moraes estenda o seu regime de censura ao nosso território. Fecha aspas. Bacília, ou seja, o governo americano está deixando claro demais que não vai mais negociar com o Brasil enquanto o ministro Alexandre de Moraes estiver no comando ou no cargo. E agora, como é que fica isso? Fica cada vez pior, né? Até porque as nossas autoridades aqui, né, o nosso governo, ele não são apenas os juízes que vão sempre dobrando a aposta, mas o Lula parece que engatou mesmo uma segunda, terceira marcha no sentido de ficar provocando os Estados Unidos a todo momento. Não faz uma semana, o Lula escreveram, né, ele escreveu um artigo no New York Times, mas obviamente que escreveram um artigo para ele no New York Times, mas a primeira frase do artigo era dizendo que o Trump era desonesto, agia com desonestidade. Como é que é possível negociar nesse sentido? Como é que é possível entender, pedir um recuo dos Estados Unidos, né, se nós não recuamos? Como é que é possível lidar com essa situação do ponto de vista que não seja o do enfrentamento, se nós tivermos esses dias, inclusive, uma notícia de que o STF vai levar o Bolsonaro a papuda se vierem sanções aos ministros. Quer dizer, como se o Bolsonaro fosse uma espécie de peteca na mão do STF para o STF revidar ou fazer chantagem com o Trump. Quer dizer, como é que a gente pode entender que isso são juízes? Como é que a gente pode entender que a gente está dentro de um país juridicamente legalista? Como é que a gente pode compreender que há uma intenção qualquer dos juízes ou do nosso governo de conciliação ou de recuo ou de estabilidade mínima? Não há absolutamente nada. O STF vive ou navega como se estivesse numa espécie de mundo da fantasia, né, em que eles podem tudo, né, e o governo Lula apenas se preocupa com as eleições do ano que vem, né, e faz políticas eleitoreiras. E nós todos estamos, então, nesse barco furado, e o Bolsonaro, sem dúvida alguma, é o refém dessa história toda. Eu acho que coloca muito bem a Embaixada dos Estados Unidos. O Bolsonaro é isso. É uma espécie de refém hoje na mão do STF, só que é um refém com o qual não se utiliza esse refém para negociação. Se utiliza esse refém como uma espécie de mártir, apenas para massacrá-lo cada vez mais.
Vejam os dois eventos que ocorreram hoje envolvendo justamente o Christopher Landau, o 02, o vice-secretário de Estado americano. Primeiro, ele comentou num post do Jason Miller que era denunciando o caso da Flávia Magalhães, uma americana que teve, já tratamos aqui no Paulo Figueiredo Show do caso dela, que teve um mandado de prisão expedido contra ela por críticas postadas no X a partir do território americano. Respondendo o post do Jason Miller, o Landau escreveu o seguinte, depois a embaixada americana acho que replicou, né? Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado... Cadê a trilha sonora, Bruno? Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Pô, Christopher Landau, tá ouvindo o funkão do descontrole? É muito gostoso quando as coisas saem do Paulo Figueiredo Show e vão parar no Departamento de Estado. Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o seu descontrolado ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes, antes que destrua completamente a relação que nossos dois grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que esse violador de direitos humanos sancionado intensifique ainda mais o seu abuso do processo judicial para perseguir uma agenda flagrantemente política. Os Estados Unidos não permitirão que o ministro Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. O vice-secretário de Estado está dizendo, primeiro, que Moraes é descontrolado, segundo, que a relação dos Estados Unidos com o Brasil está para ser completamente destruída e que eles não vão aceitar isso. Não vão aceitar a censura de pessoas no território americano, que foi o caso da Flávia, como foi o caso do Alan dos Santos, como foi o caso do Constantino, como foi o meu caso, como foi o caso da Ludmilla, como foi o caso do Monark, num determinado momento. Eu não sei vocês, mas vocês acham que essa fala é titubeante? O Valdo Cruz tem razão? Bom, beleza. Vai que você tem um QI mais ou menos de 52, leu o que escreveu Christopher Landau e ainda assim acha que os Estados Unidos vão recuar e retirar a pressão. Tudo bem. Para não deixar dúvida, ele resolveu ser mais claro. Ontem nós trouxemos aqui a reportagem da Mônica Bergamo, que traz a notícia de que os ministros do STF estão dizendo que o Trump vai levar o Bolsonaro à papuda caso aumente as sanções contra eles. Algo que nós dissemos que é uma atitude de terrorista. Hoje, com a notícia do câncer do presidente Bolsonaro, isso se torna ainda mais grave. Eis que Christopher Landau vai ao post da Folha, que obviamente ele recebeu, e no X ele escreve o seguinte no post da matéria. Se essa reportagem for precisa, ela apenas confirma que todo o processo judicial em andamento no Brasil é uma farsa política. Pô, tem como... Celso Villard, tem como procurar o Christopher Landau, dar uma conversada com ele? Esse termo é bom. Farsa política. Eu não sei onde eu ouvi isso antes. Eu acho que eu já ouvi esse termo farsa sendo repetido em algum lugar. Só não vi pela defesa do presidente. Mas eu acho que o Christopher Landau anda com boas pessoas, tem boas influências. Anda com ele também um pouco. Ele continua. Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu com base na reação de uma terceira parte à sua decisão. Algo que deveria ser óbvio. Como o presidente Trump e o secretário Rubio enfatizaram, os Estados Unidos responderão de forma adequada a esta caça às bruxas política e não serão intimidados por ameaças judiciais. Presta atenção na parte. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essas caças bruxas políticas. Caças bruxas políticas. Outro termo que eu não sei onde é que vocês ouviram antes, mas é bom, né? É bom quando alguém fala. Caças bruxas políticas. Farsa. Não tem aqui enorme respeito, não tem enorme admiração, não tem. Farsa, caças bruxas política.
E nós não seremos intimidados por ameaças judiciais. E aí eu pergunto a vocês no chat. Olha, você pode até dizer que a defesa do presidente Bolsonaro está titubeando, mas os Estados Unidos estão titubeando? Me respondam no chat. Isso parece um país que está titubeando? Não tem ninguém reconsiderando, filho. Não tem ninguém pedindo para diminuir a pressão. Não tem ninguém tendo sanções retiradas. Como eu sempre digo, vocês, Valdinho, servos e lacaios do regime, não estão acostumados a lidar com um oponente como Donald Trump. Quando o Trump entra na briga, ou ele vence, ou ele vence. Não existe opção além disso. E a minha mensagem para os negacionistas é a seguinte: aguardem. Nessa semana, talvez, ou na próxima, segundo Marco Rubio diz, algumas pessoas vão tomar um bom choque de realidade. Bolsonaro está preso, condenado. E agora? Agora ele e milhares de brasileiros precisam mais do que nunca da gente. A resistência continua vindo daqui de fora com luta e informação. Pessoal, estamos diante de uma situação que transcende nossas fronteiras e coloca o Brasil no centro de um debate mundial sobre os limites do poder judiciário. A repercussão internacional do caso Bolsonaro não é apenas mais uma notícia. É um termômetro de como o mundo está observando nossas instituições e questionando se nossa democracia ainda funciona dentro dos padrões internacionais. O Wall Street Journal, um dos jornais mais influentes do planeta, publicou um artigo detalhado analisando o que chamou de lawfare brasileiro, o uso da justiça como ferramenta de guerra política. E aqui vem o ponto crucial que muita gente não percebeu. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou esse artigo. Quando um representante oficial do governo americano republica uma matéria, isso não é coincidência ou opinião pessoal, é posicionamento diplomático oficial dos Estados Unidos. Se você está acompanhando este canal, certamente sabe que sempre buscamos trazer os fatos com a máxima transparência, sem viés ideológico. Por isso, curta este vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma análise importante sobre os rumos da nossa democracia e suas repercussões internacionais. O artigo do Wall Street Journal apresenta um resumo tecnicamente preciso dos acontecimentos. A condenação de Bolsonaro por 4-1 no Supremo Tribunal Federal, com uma sentença de 27 anos de prisão por suposta conspiração golpista. O que chama a atenção é que o texto destaca algo fundamental. Mesmo brasileiros que não são apoiadores do ex-presidente ficaram genuinamente preocupados com a condução do processo judicial. A matéria enfatiza as irregularidades processuais apontadas pelo ministro Luiz Fux em seu extenso voto dissidente de 452 páginas. Fux, que foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff em 2011, votou pela absolvição completa de Bolsonaro, citando violações graves do devido processo legal, incluindo a apresentação desorganizada de 70 terabytes de dados pela acusação sem catalogação adequada ou acesso prévio da defesa. Marco Rubio, atual secretário de Estado americano, foi ainda mais direto e contundente ao afirmar publicamente que fica claro que não há devido processo legal no Brasil e prometeu medidas concretas na próxima semana. Isso não é retórica política. Representa uma pressão diplomática real e séria, que pode ter consequências econômicas, comerciais e políticas significativas para nosso país nas relações internacionais. O que torna essa situação ainda mais complexa e preocupante é que não se trata de um fenômeno isolado ou exclusivamente brasileiro. O próprio Wall Street Journal publicou simultaneamente outro artigo abordando a crise de insubordinação judicial nos Estados Unidos, onde cortes inferiores também têm sistematicamente contrariado decisões de instâncias superiores por motivações claramente políticas. Isso sugere um padrão global perigoso de politização excessiva do poder judiciário. Na Europa, países como França e Alemanha enfrentam debates similares sobre magistrados que parecem atuar mais como ativistas políticos do que como intérpretes imparciais da lei. A diferença é que poucos casos ganham a repercussão internacional massiva como o brasileiro está ganhando. A questão central aqui não é defender ou atacar Bolsonaro especificamente, mas analisar criticamente se nosso sistema de justiça está funcionando dentro dos parâmetros democráticos e técnicos esperados internacionalmente. O voto dissidente do ministro Fux levantou pontos técnicos jurídicos importantes e incontestáveis. A questionável jurisdição da Corte para julgar o caso
Os graves problemas na apresentação e organização das evidências, e principalmente a ausência completa de provas concretas de execução efetiva de qualquer plano golpista. É extremamente preocupante quando observamos que o ministro Alexandre de Moraes, que supostamente seria alvo direto de um dos planos mencionados na acusação, presidiu o julgamento sem se declarar impedido. Em qualquer sistema judicial sério e maduro do mundo, um magistrado com interesse pessoal direto no caso deveria automaticamente se declarar impedido de julgar. A repercussão internacional também revela como investidores, parceiros comerciais e organismos multilaterais enxergam nossa estabilidade institucional. O Brasil precisa de previsibilidade jurídica para manter sua credibilidade no cenário global e atrair investimentos produtivos. Independentemente da posição política individual de cada um, todos nós brasileiros temos interesse vital em instituições que funcionem de forma transparente, técnica e genuinamente imparcial. A democracia se fortalece quando há confiança sólida no sistema de justiça, não quando há dúvidas generalizadas sobre sua neutralidade política. As próximas semanas serão absolutamente decisivas para entendermos qual será a resposta concreta americana e como isso afetará nossas relações bilaterais estratégicas. O Brasil, historicamente, mantém relações comerciais de bilhões de dólares com os Estados Unidos e não pode se dar ao luxo de uma crise diplomática. Esta situação nos obriga a uma reflexão profunda sobre o delicado equilíbrio entre os poderes em nossa democracia. O Judiciário tem o papel constitucional fundamental de proteger a Constituição e as leis, mas sempre dentro dos limites legais e processuais claramente estabelecidos. Pessoal, este é inquestionavelmente um momento histórico crucial para o debate democrático no nosso país. Independente da sua posição política pessoal, compartilhe sua opinião nos comentários de forma respeitosa e construtiva. Curtam este vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com todas as pessoas que vocês acham que precisam acompanhar essa discussão fundamental. Nossa democracia se fortalece quando há debate qualificado, informado e participação cidadã genuinamente consciente. A maioria dos caras que estão no crime, tu disse que apoia... Gosta da esquerda. Isso. Apoia a esquerda, Por quê? apoia o Lula. Por quê? Por quê? Porque, veja bem, a visão, né, que eu escutei, que eu vivi dentro da quebrada. O Lula tá sempre na defensiva de preso, mano. Pode reparar isso aí. A esquerda tá sempre defendendo preso, sempre defendendo as coisas absurdas na escola, tipo fazendo vista grossa para um monte de coisa, tá sempre atento para outros assuntos, não tá atento no assunto da comunidade, então a comunidade fica à mercê do tráfico, né? Porque se você parar para ver, o que o Lula fez pelas quebradas aí? O que ele fez? A favela da reciclagem em Carapicuíba, até hoje, esgoto céu aberto, irmão. E várias outras quebradas. Ou seja, é um presidente que não tá nem aí para as quebradas, para as favelas de verdade. Para as favelas não tá nem aí. Não tá nem aí. E isso daí ele ganha com quem? Ele ganha com o traficante, mano. Porque se não investe na quebrada, não investe em melhoria de ruas, de casa e facilita o acesso da polícia na favela, quem ganha é o traficante, Glauco. É uma questão lógica, geografia isso aí. Um terreno que a polícia não conhece e que é difícil o acesso. A polícia não vai conseguir entrar ali todos os dias. Para entrar vai ser como que foi na Baixada, como operação policial. Fora isso, não vai conseguir entrar, certo? Agora, se ele investe nisso daí, atrapalha o traficante, atrapalha o criminoso. O Lula, eu falo, se eu tiver o desprazer de ver ele pessoalmente, eu falo na cara dele. Falo, irmão, você entra em qualquer quebrada, irmão. Você entra tanto no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, você entra no Capão Redondo, você entra no Paraisópolis sem segurança, xará. Você entra, você é bem-vindo em qualquer favela. E não é pela população de bem. Porque para entrar na favela, não é a população de bem que determina se você pode entrar ou não. Não vem com essas ideias, eu entro na favela porque o povo me ama, o povo te ama. Desde quando que a Dona Maria Trabalhadeira manda alguma coisa na favela? Quem manda na ficante? Ixi, caiu. Caiu aí? Tô falando, irmão. Olha lá, chegou a travar, cara. De novo, hein? Mas continua, cara. Fica à vontade. Mas, ou seja, ele entra por causa disso. Por causa que os traficantes gostam. E essa é a verdade. Se ele tem envolvimento com o tráfico ou não, isso eu não posso afirmar. Porque se eu tiver certeza, eu colocaria a cara dele, galera. Por Deus, eu colocaria a cara dele. Se eu tiver certeza mesmo. Mas eu não posso afirmar. Mas que o PCC e todas as outras facções criminosas gostam dele e apoiam ele, isso é fato, mano. É fato. Tem vídeo de cadeiras do Comando Vermelho comemorando quando ele foi eleito. E tem vídeo de cadeira do PCC comemorando quando ele foi eleito. Ou seja, o crime organizado, em geral,
gostou dele ter sido eleito, Então, mano. deixa eu fazer meu papel aqui, cara, de entrevistador e comunicador Vai. e ponderar o que pode estar na cabeça das pessoas. Você acha que esses vídeos são vídeos isolados? Ou você está falando com base num vídeo ou outro? Ou você está falando porque você participava de grupo e você via, de fato, essa ordem e essa comemoração dentro do contexto do crime que você estava inserido? Eu tô falando baseado no que eu vivi, Glauber. No que eu vivi quando eu era integrante. Porque quando o Lula foi eleito, eu era integrante do PCC. E saiu um comunicado. Saiu um comunicado do PCC, deixando claro, Bolsonaro não pode ganhar essa eleição. Ele ganha essa eleição, eu não lembro exatamente as palavras que estavam escritas, mas se o Bolsonaro ganhasse, o comando temia pelo fim da saidinha, o comando temia pelo aumento de prisões federais e RDD, o comando temia por isso, e pelo aumento de intervenções nas quebradas do comando. O comando temia isso, dizendo, nesse comunicado que eu li com meus olhos, que o comando, todos os integrantes e companheiros do comando, instruir e aqueles que votam, votarem no Lula, votarem 13. Foi uma instrução que fala? É instrução. Uma instrução do comando. O comando determinou isso aí, foi feito um pedido para nós instruir nossos familiares a votar no Lula. Entendeu? Não é porque eu vi um vídeo da internet ou outro. Eu tava lá, eu recebi o comunicado, chegou no meu celular o comunicado, eu li o comunicado. A mídia sabe do comunicado, todos sabem do comunicado. Se você tem amigo, com certeza, da inteligência da polícia, pode conversar em off, Glauco. Você vai ver e falar, pô, o Frank é doido. Falou e é verdade mesmo. Saiu esse comunicado mesmo. Saiu, mano. Palavra, Glauco. Foi um pedido do PCC. O motivo de envolvimento do Lula, que nem eu disse, não tenho como comprovar, mas que ele tá aí no poder e isso não incomoda nem um pouco o PCC e nem o crime organizado, não incomoda. Já o Bolsonaro, por outro lado, eu nem conheço o Bolsonaro, né? Tipo, de seguir ele. Mas os caras falavam o quê? Que esse cara quer ferrar com nós, irmão. Os caras não tem... Saiu até áudio que fizeram reportagem aí dos caras falando com o PT tinha ideia. Com o PT tinha ideia. Você tem um áudio no Fantástico, irmão. Acho que foi no Fantástico que soltaram esse áudio aí. Logo depois sumiu esse áudio, ninguém comentou mais sobre esse áudio. Mas com o Bolsonaro já não. O Bolsonaro, pro PCC, é visto como... como que fala? Quando a pessoa é muito autoritário, né? Não é autoritário, é... Caraca, velho. Um ditador. Falaram que o cara era um ditador que queria impor a polícia. Esse negócio de dar arma pros outros se defender. Isso daí tem pessoas que não enxergam a realidade e acreditam que entregar a arma para o trabalhador, para o cidadão de bem, iria ajudar o crime organizado. Não. O PCC é contra o cara ter uma arma, mano. Você acha que o PCC é a favor do Glauber ter uma pistola? Mas tem gente que fala, não, isso daí ia facilitar e aumentar a arma na rua. Como, Glauber? Como isso? Você acha que ó, eu vou falar pra você, eu já roubei e conheci muitos caras que roubavam. Os caras, a pior coisa pra um ladrão é o cara tá armado, é a vítima tá armada. É a pior coisa pra um ladrão. Porque ele tá ali no bang-bang, é ele ou eu. Tu e sabendo se o cara que o cara tá o cara armado. treina tiro. Tu sabendo que o cara tá armado, tu vai? Vai nada, não vai, Glauber, não vai. Vamos diminuir isso aí, vamos diminuir. Já que você sabendo, tu não vai de jeito nenhum. Se você tiver a possibilidade, se você imaginar que a maior parte das pessoas estão armadas, você vai pagar pra ver? Não, você vai começar a fazer outro tipo de roubo, mas roubar assim não vai não. Vai fazer outra coisa. Vai vender droga, vai fazer outra coisa. Não vai ficar pulando do nada e tomando na cara. Que nem moto grande. Os caras já não tá indo mais de bocão de moto grande, porque a maioria dos caras com moto grande é polícia, filho. Os caras vai já, saque e dá-lhe. Ou seja, tem coisas que a mídia fala que beneficiaria, que o crime organizado e tal. E é mentira, mano. Então, o porte de arma para pessoa, pro cidadão de bem, pro CAC, isso prejudica o criminoso. Prejudica o PCC. Prejudica. Porque, ô, Glauber, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem porte? Tenho. Quantos que é uma 9mm você comprando com o seu porte? Uma 9mm mais barata aí. Quanto que é? Uma Glock, 9mm. Vamos colocar aí. Então, cara, eu comprei recente uma, foi 6 mil. 6 mil você pagou, Glock. Nova, zero. Na promoção absurda, porque tava barato por conta Mas desse você pagou mito. nova zero. Nova zero. 6 mil. Uma Mas vai Glock ficar em torno aí 9mm. de 6, 10 mil.
a 9mm na mão do PCC é de 10 para cima, filho. Usada. Você tá entendendo? Aí você é CAC. Você vai querer comprar a arma do traficante, Glauco? Pagar 10, 12, 13 conto numa arma, sendo que você, com a sua autorização, você compra em promoção por 6 mil, 8 mil, vou colocar aí. Sim. Tá entendendo? Isso não beneficiaria o crime organizado. Eu não entendo por que não sei nem se existiu esse negócio de lei, ou se o Bolsonaro só estava querendo implantar isso daí, mas cortaram esse negócio de dar arma para as pessoas, facilitar, né? As pessoas terem o porte de arma. Então, deixa eu Isso falar. daí prejudicou muito o cidadão de bem e beneficiou o criminoso, mano. Então, deixa Tanto eu falar. no tráfico de armas quanto no assalto. Não, desculpa, irmão. Deixa eu falar aí, cara. E até naquela missão aqui, cumprindo o papel de entrevistar e já quebrar aí os questionamentos de quem tá em casa possa estar fazendo. Quando você fala esse tipo de coisa, o cara que é mais pra esquerda, o cara que apoia o PT, ele fica mais assim com a mente dele fechada e fala, porra, bolsominion, bolsonarista. Quando você vai criticar o Bolsonaro, aí o cara que apoia o Bolsonaro vai falar, porra, sabia que o Glauber é canhoto, quer melancia e etc. Isso é perigoso, eu até... não quero entrar muito nesse mérito, mas as pessoas acabam não refletindo. O que o cara de esquerda tem que refletir? Que é curioso o que o Frank acabou de falar, com experiência, de que infelizmente, o cara que já roubou, já assaltou as pessoas na rua, ele está dizendo que se ele soubesse que a população está armada, ele não iria pagar para ver. Isso já dá pra gente o entendimento que o criminoso sabe que tem um monte de presa fácil na rua e ele vai lá se divertir. E você é presa fácil que tá em casa, inclusive se você é de esquerda. Inclusive se você é contra as armas. Tá entendendo? Então, no final das contas, se você não quer ter tua arma, se você não impeça que outras pessoas façam isso por você. Porque quando o cara for te roubar, vai ter alguém para te proteger. Porque a polícia não vai estar ali o tempo todo. Então, é só essa reflexão que eu quero deixar para quem está em casa. Outra coisa, o cara que é de esquerda também. O PCC e o Comando Vermelho e os traficantes que estão dominando territorialmente uma área, gosta da esquerda, nas palavras do Frank, porque a favela tá ali abandonada, porque tem menos policial, porque o preso tem mais direito, porque tem descarceramento, e tudo isso é um ambiente propício, né? Só que a pauta dessa classe política aí é o quê? Acabar com a pobreza, acabar com a fome, mais educação. E durante 20, 30 anos, os caras estão torcendo para que esse mesmo grupo ganhe eleição porque eles entendem que é mais favorável. Então fica essa reflexão para você, cara, entendeu? Informações exclusivas chegam a este canal. Em pronunciamento oficial na Casa Branca, o presidente Donald Trump acaba de fazer a declaração mais contundente da história recente das relações Brasil-EUA. Não permitirei que um aliado dos Estados Unidos seja preso por motivos políticos. Se necessário, todas as opções estão na mesa, incluindo o envio de forças militares para garantir a segurança e os direitos de Bolsonaro. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora enfrentam uma crise diplomática sem precedentes, enquanto o Pentágono já elabora planos concretos para uma operação em território brasileiro. Boa noite, Brasil! Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês uma análise exclusiva e urgente sobre o terremoto geopolítico que está abalando o país após a histórica declaração do presidente dos Estados Unidos sobre a condenação do ex-presidente Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. De qual cidade você está nos assistindo? E me diga, você percebeu como autoridades locais subitamente estão em reuniões de emergência após o pronunciamento de Trump? Relatos chegam de todo o país sobre movimentações atípicas em unidades militares e órgãos governamentais. Compartilhe sua experiência nos comentários. E você já sentiu o impacto nas ruas? O dólar disparou mais de 12% em apenas algumas horas. Combustíveis já sofrem remarcações e o clima de incerteza se espalha rapidamente. Sua percepção sobre esses efeitos imediatos é fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises aprofundadas porque patriotas como você nos apoiam.
Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para que esta análise chegue a mais brasileiros que precisam entender as transformações sísmicas que estão ocorrendo em nossa República. O dia 12 de setembro de 2025 entrará para a história como o momento em que as relações entre Brasil e Estados Unidos sofreram a mais dramática ruptura desde o estabelecimento dos laços diplomáticos entre os dois países. Em um pronunciamento transmitido ao vivo da Sala Oval da Casa Branca, o presidente Donald Trump fez uma declaração que transformou instantaneamente o cenário político e diplomático. Os Estados Unidos da América não ficarão de braços cruzados enquanto um aliado e defensor da democracia é perseguido por um tribunal politizado, declarou Trump, em referência direta à condenação de Bolsonaro. Deixo claro ao governo brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal: a prisão do presidente Bolsonaro seria considerada um ato hostil contra os interesses americanos e estamos preparados para responder com todas as ferramentas à nossa disposição, incluindo, se necessário, o uso de forças militares para garantir sua segurança e seus direitos. Pois esta é possivelmente a mais grave ameaça feita por um presidente americano a um país latino-americano no século XXI, e marca uma escalada sem precedentes na crise desencadeada pela condenação de Bolsonaro. Segundo fontes com acesso direto à Casa Branca, a decisão de fazer uma declaração tão contundente foi tomada após Trump receber um relatório detalhado do Departamento de Estado sobre o que ele considerou violações flagrantes do devido processo legal no julgamento do ex-presidente brasileiro. O presidente estava absolutamente furioso ao ler o relatório, revelou um assessor próximo. Ele bateu na mesa e disse: "Isso não é justiça, é perseguição política pura. Vamos acabar com isso agora." O pronunciamento não foi apenas retórica vazia. Segundo fontes do Pentágono, Trump assinou imediatamente após sua declaração uma ordem para que o Comando Sul dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares americanas na América Latina, elabore planos concretos para uma possível intervenção limitada em território brasileiro. "Não estamos falando de invasão ou ocupação", esclareceu uma fonte militar de alto escalão. O plano em discussão envolve uma operação cirúrgica para garantir a segurança física de Bolsonaro caso haja uma tentativa de prendê-lo. Isso incluiria forças especiais, apoio aéreo e uma rota de evacuação segura. De acordo com nossas fontes, o plano, denominado Operation Liberty Shield, Operação Escudo da Liberdade, já está em fase avançada de elaboração e poderia ser executado em questão de horas caso a ordem seja dada. Os americanos estão extremamente sérios sobre isso, afirmou um analista militar com contatos no Pentágono. Eles têm capacidade operacional para realizar esse tipo de missão com um mínimo de aviso prévio. Simultaneamente, a 6ª Frota da Marinha Americana, baseada no Mediterrâneo, recebeu ordens para preparar o deslocamento de um grupo de porta-aviões para o Atlântico Sul. O USS Gerald R. Ford, o mais avançado porta-aviões da frota americana, já está em processo de preparação para uma possível navegação em direção às águas brasileiras, acompanhado por uma poderosa escolta de navios de guerra. "É uma mobilização naval que não víamos direcionada à América do Sul desde a Guerra Fria", explicou um especialista em estratégia militar. O objetivo é criar uma presença dissuasória que deixe claro ao governo brasileiro que os Orosenkukurnas estão dispostos a usar sua superioridade militar para proteger seus interesses. A reação dentro do Brasil foi de choque absoluto. Nos gabinetes do Supremo Tribunal Federal, o pronunciamento de Trump caiu como uma bomba. Segundo fontes internas, os ministros que votaram pela condenação, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, foram imediatamente informados sobre a declaração e entraram em um estado de pânico sem precedentes. "Nunca vi nada parecido", relatou um funcionário de alto escalão do STF. Os ministros estão literalmente trancados em seus gabinetes com todas as agendas canceladas, enquanto tentam desesperadamente entender as implicações da ameaça americana. De acordo com assessores próximos, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra Bolsonaro e principal alvo das críticas de Trump, ficou visivelmente abalado ao assistir ao pronunciamento. Ele empalideceu completamente, descreveu uma fonte presente no momento. Foi como se pela primeira vez percebesse a dimensão real do que havia desencadeado. No Palácio do Planalto, o clima não é menos tenso. Fontes do governo confirmam que o presidente Lula convocou uma reunião emergencial do Conselho de Defesa Nacional, incluindo os comandantes das 3 Forças Armadas, o ministro da Defesa e os chefes das agências de inteligência. "É uma crise sem precedentes", revelou um assessor presidencial. "Estamos falando da mais poderosa nação do mundo, ameaçando explicitamente usar força militar contra o Brasil." Segundo fontes militares, os comandantes das Forças Armadas expressaram profunda preocupação com a escalada da situação. "Existe um entendimento claro de que o Brasil não teria como resistir a uma operação militar americana", explicou um general da reserva, com amplos contatos na ativa. "A prioridade absoluta agora é a desescalada diplomática." No fronte econômico, os efeitos da declaração de Trump foram imediatos e devastadores.
O dólar disparou mais de 12% nas primeiras horas após o pronunciamento, atingindo o maior valor da história. A Bolsa de Valores entrou em Circuit Breaker, mecanismo de proteção que interrompe as negociações, após uma queda de mais de 15% nos primeiros minutos do pregão. O mercado está precificando não apenas a instabilidade política, mas o risco concreto de um conflito entre Brasil e Estados Unidos, explicou um economista-chefe de um grande banco de investimento. É um cenário que nenhum modelo de risco considerava remotamente possível até ontem. A reação internacional também foi imediata. Segundo fontes diplomáticas, vários países latino-americanos já manifestaram apoio reservado à posição americana, enquanto nações europeias expressam preocupação com a escalada, mas evitam criticar diretamente os United States. O Brasil está rapidamente se tornando isolado no cenário internacional, avaliou um diplomata europeu. Poucos países estão dispostos a se posicionar contra os Estados Unidos em uma questão que Trump claramente definiu como prioritária. Mas o elemento mais surpreendente desta crise é a reação de líderes políticos brasileiros. Nas últimas horas, parlamentares de diferentes partidos, incluindo alguns tradicionalmente críticos a Bolsonaro, começaram a defender publicamente uma revisão da condenação, como forma de evitar um confronto com os Itzukiora. A ficha está caindo de que esta não é mais uma questão ideológica, mas de segurança nacional e estabilidade econômica, explicou um senador que pediu anonimato. Ninguém quer ser responsável por provocar uma intervenção militar americana no Brasil. No Congresso Nacional, movimentações rápidas já indicam que uma proposta de anistia para os condenados pelo STF pode ganhar força suficiente para ser aprovada em regime de urgência. É uma corrida contra o tempo, revelou um deputado envolvido nas articulações. A percepção é que precisamos oferecer uma saída institucional antes que a situação saia completamente de controle. Enquanto isso, o ministro Luiz Fux, único a votar pela absolvição de Bolsonaro, emerge como uma figura central neste momento crítico. Segundo fontes do STF, ele está articulando nos bastidores uma proposta para que a primeira turma reconsidere sua decisão, possivelmente através do acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos. Fux está tentando construir uma ponte para que seus colegas possam recuar sem perder completamente a face, explicou um jurista próximo ao ministro. A mensagem que ele está transmitindo é clara. É melhor admitir um erro judicial agora do que enfrentar uma crise institucional e internacional sem precedentes. O mais intrigante, porém, é a reação de Bolsonaro e seu círculo íntimo. Segundo pessoas próximas ao ex-presidente, ele foi pego de surpresa pela contundência da declaração de Trump. Bolsonaro não esperava um apoio tão explícito e dramático, revelou um assessor próximo. Ele está agora em uma posição de força que nem ele mesmo antecipava. De acordo com nossa fonte, Bolsonaro tem recebido ligações constantes não apenas de aliados, mas também de antigos críticos, que agora se mostram dispostos a intermediar uma solução para a crise. É uma reviravolta completa no cenário político, avaliou. Pessoas que até ontem celebravam sua condenação agora o tratam como alguém que precisa ser apaziguado para evitar uma catástrofe nacional. Esta dramática mudança de cenário evidencia uma verdade que muitos analistas políticos haviam ignorado: a dimensão internacional do caso Bolsonaro. O que começou como um processo judicial doméstico transformou-se, em questão de horas, na mais grave crise diplomática e potencialmente militar da história recente do Brasil. O STF claramente subestimou as implicações geopolíticas de sua decisão, avaliou um especialista em relações internacionais. Eles julgaram como se o Brasil existisse em um vácuo, sem considerar que potências como os Estados Unidos têm interesses estratégicos na região e não hesitariam em defendê-los. Para o cidadão brasileiro comum, os próximos dias serão de profunda incerteza. A ameaça de uma intervenção militar americana, algo que parecia impensável até ontem, agora paira como uma possibilidade concreta, com implicações potencialmente devastadoras para a economia e a soberania nacional. Estamos testemunhando um ponto de inflexão na história do Brasil, avaliou um historiador especializado em relações Brasil-EUA. As decisões tomadas nos próximos dias determinarão não apenas o destino de Bolsonaro, mas potencialmente o futuro das instituições brasileiras e da própria soberania nacional. No entanto, em meio à crise, surge também uma oportunidade histórica para uma reflexão profunda sobre o equilíbrio de poderes no Brasil. Esta situação extrema está forçando um debate necessário sobre os limites da atuação do judiciário e a importância de respeitar princípios básicos do devido processo legal, observou um constitucionalista respeitado. A ironia da história é que uma condenação que deveria encerrar definitivamente o capítulo Bolsonaro na política brasileira acabou, paradoxalmente, fortalecendo-o de uma forma que ninguém poderia prever. Bolsonaro era um ex-presidente condenado e inelegível, refletiu um cientista político. Agora ele é o centro de uma crise internacional que pode remodelar completamente o cenário político brasileiro. As próximas horas serão decisivas.
Fontes do governo americano indicam que Trump estabeleceu um prazo de 72 horas para que o Brasil apresente garantias concretas de que Bolsonaro não será preso. Caso contrário, a mobilização militar passará da fase de planejamento para a de execução. O relógio está correndo, advertiu um funcionário do Departamento de Estado, e a paciência do presidente Trump tem limites bem definidos. Enquanto isso, nos corredores do poder em Brasília, a pergunta que todos fazem é: como chegamos a este ponto? Como uma decisão judicial interna criou uma crise internacional que ameaça levar o país a um confronto direto com a maior potência militar do planeta? Foi uma combinação letal de arrogância institucional e cegueira geopolítica, avaliou um diplomata de carreira. O STF agiu como se pudesse ignorar as regras básicas do devido processo legal sem consequências, enquanto subestimava completamente a determinação de Trump em defender seus aliados. Para o Brasil, o caminho à frente é estreito e perigoso. Uma reconsideração da condenação poderia evitar a escalada militar, mas representaria um golpe devastador à autoridade do STF. Por outro lado, manter a decisão e arriscar um confronto com os Zurnanewa poderia ter consequências catastróficas para a economia e a estabilidade do país. É um verdadeiro dilema existencial para as instituições brasileiras, concluiu um jurista. Não existe saída sem dor. A questão agora é escolher o caminho que minimiza os danos ao país e preserva o máximo possível de sua soberania e dignidade. Os próximos dias serão decisivos neste drama sem precedentes. Continuaremos monitorando cada desdobramento e trazendo a você, em primeira mão, as análises mais aprofundadas sobre esta crise que promete redesenhar não apenas o destino de Bolsonaro, mas potencialmente o futuro das relações internacionais do Brasil e o equilíbrio de suas instituições. Uma coisa é certa: o Brasil acordou hoje em um mundo completamente diferente do que conhecia ontem. Um mundo onde suas decisões judiciais internas podem desencadear respostas militares de superpotências e onde a soberania nacional, tão frequentemente tomada como garantida, revela-se surpreendentemente frágil diante das realidades implacáveis da geopolítica global. Você está acompanhando Flávio Nascimento, em uma edição especial das Crônicas do Brasil. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre os impactos que você já está sentindo em sua cidade e sua percepção sobre o clima após o pronunciamento de Trump. Sua experiência é fundamental para construirmos uma compreensão coletiva deste momento histórico. Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. As próximas horas prometem novos capítulos nesta crise sem precedentes. Estaremos aqui para analisar cada movimento deste xadrez geopolítico que está redesenhando o futuro do Brasil. E agora, meus amigos, o jogo mudou para sempre. O que começou como simples rumores hoje se transformou em uma batalha de proporções globais. O destino do Brasil está sendo decidido em salas secretas, entre generais, políticos e líderes que fingem estar do nosso lado, mas que, na verdade, estão vendendo a nossa soberania. Trump já colocou as cartas na mesa, o Brasil está na mira e não existe mais espaço para ingenuidade. Se a verdade vier à tona, nomes poderosos vão cair, impérios inteiros desmoronarão e o povo vai finalmente enxergar o que a grande mídia sempre tentou esconder. Isso não é mais apenas política, é guerra de informação, é batalha de narrativas e nós estamos bem no olho do furacão. Prepare-se, porque as próximas semanas podem ser as mais explosivas da história recente. E lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho. Você está pronto para o que vem aí?